Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nosso 31º dia de propósito, dos nossos 40 dias de propósito. Durante este tempo, nós vamos estar orando por vários motivos importantes para a nossa caminhada de fé. Nós estamos falando do poder da oração e como nós podemos orar através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá o caminho da oração que chega ao Pai. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. A oração, ela é um reconhecimento do que nós não estamos no controle. Porém, ao mesmo tempo, nos sentimos completamente confiantes porque estamos sobre o controle do nosso Deus. Deus sabe que muitas vezes podemos nos esquecer de orar ou não saber sobre o que ou como orar. Mas em Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, expressa a Deus aquilo que nós não conseguimos expressar com nossas palavras. Podemos pedir o que nós sabemos e ainda não resolver o problema principal. Ou pode ser que não venhamos a mencionar nem mesmo a metade daquilo que deve ser apresentado diante de Deus. E ainda assim, Deus nos exorta a continuar sempre orando, sabendo que Ele pode nos conduzir através daquele que Ele depositou em nossos corações. O Espírito Santo, Ele é o motor da vida cristã, guiando-nos e capacitando-nos a fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. Ele é aquele vento impetuoso de Deus, diz João 3,8, que sopra vida em cada parte de nossa vida de oração. Graças à sua presença e ao seu encorajamento amoroso, nosso total desamparo é estabilizado pela sua fiel capacitação e provisão sobrenatural. O nosso conhecimento finito é cercado por sua infinita sabedoria. Nós oferecemos a Ele o nosso melhor trabalho de oração, mas confiamos em seu Espírito para fazer as obras muito maiores. Deus nos deixou ricos recursos para nos ajudar a orar estrategicamente com poder e também com precisão. Ele nos concedeu a sua palavra, nos concedeu a sua vontade, como vimos ontem, sabedoria e o poder do seu nome. Assim sendo, temos um arsenal de ferramentas para afiar a nossa oração ao ponto do fio de uma navalha e usá-la com surpreendente precisão. No entanto, sem a orientação norteadora do Espírito de Deus, nos sentimos inadequados, pois só Ele pode nos guiar no uso de um versículo ao invés de outro no nosso momento de oração. Na invocação de Deus como Jeová Jireh para a nossa provisão, em vez de simplesmente nos referirmos a Ele como Deus. Na oração pelo coração ou pela cabeça de uma pessoa que ocupa uma posição de autoridade, no trato de um pecado que nós nos esquecemos de confessar. Paulo disse: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, diz a palavra de Deus, Efésios 6,18. Esta é uma oração poderosa. A oração feita no Espírito em todas as ocasiões e por todos os santos. Não é uma oração egoísta, é uma oração por todos os santos. Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo dentro de si. Mas temos de ser preenchidos, submissos e sempre andar no Espírito, em vez de seguir a nossa carne pecaminosa.
A ordem é para sermos cheios do Espírito Santo, Efésios 5,18. Não é apenas para os cristãos em congregações que abraçam o movimento carismático. Trata-se de uma ordem para todos os seguidores de Jesus Cristo. O tempo verbal grego usado em Efésios 5,18 está no modo imperativo, ou seja, exige que estejamos sempre nos enchendo do Espírito de Deus. Não é uma ação única, mas é um estilo de vida diário. Em cada momento devemos estar vivendo e nos submetendo e andando no Espírito, como diz Gálatas 5:16, 25. Todas as manhãs nós devemos pedir a Deus que nos encha com seu Espírito à medida que nós o adoramos e rendemos tudo o que somos e temos ao seu amoroso senhorio ao longo do dia. Sempre que pecamos, nos tornamos amargos ou ficamos na carne. Devemos nos arrepender rapidamente, nos humilhar e novamente nos submeter ao senhorio e à liderança do Espírito Santo. Quando permanecemos em Cristo com o coração limpo, em intimidade e em obediência, temos uma maior sintonia com a voz do Espírito de Deus dentro de nós. Então, ele nos dá a mente de Cristo, diz 1 Coríntios 2,16. É ele que nos convence do pecado, João 16,8. É ele que produz o fruto do Espírito em nossos corações, Gálatas 5:22. É ele que conduz as nossas decisões e nos capacita a sermos testemunhas do poder de Deus. Diz a palavra de Deus: não se embriaguem com vinho, disse Paulo, que leva à libertinagem, mas encham-se pelo Espírito, para que vocês sejam controlados por ele, em abundância de alegria e esperança, desfrutando da sua paz e também do contentamento, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendemos que o Espírito Santo de Deus é ele que opera, que nos leva a orarmos para o rio perene das atividades de Deus em nossa vida. É ele que revela Deus e a sua palavra para nós. Jesus descreve o Espírito Santo, que ele deve permanecer com seus discípulos depois que ele subisse. Ele identificou-o com o Espírito da verdade, um conselheiro que vem da parte do Pai e que testemunha sobre a natureza de Cristo. E ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e há de anunciar o que está por vir. Até as coisas que olho nenhum viu ou ouvido nenhum ouviu, o Espírito é capaz de nos revelar. A nós precisamos saber. Quando nós precisamos saber, ele está ali para nos orientar. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais, diz 1 Coríntios 2, 9-13. É através da oração humilde e confiante que ele ilumina a palavra de Deus, fazendo com que a verdadeira natureza de Deus se apresente para nós, nos convencendo de todas as realidades espirituais e também do nosso pecado. Lembremos-nos de quem nós somos em Cristo, que o Espírito Santo de Deus é o seu conforto de amor e cuidado para nós. Ele ora por nós. Diz Romanos 8:26, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que nós não conseguimos abordar em oração, o seu Espírito consegue, e, portanto, nunca estamos sem esperança ou sem ajuda. É revigorante saber que Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 em 1. Cada um deles conhece o coração do outro e estão em constante comunicação. Enquanto Jesus está ao lado direito do Pai intercedendo por nós, o Espírito Santo está dentro de nós
intercedendo ao Pai ao nosso favor. Pois é Ele que sonda os nossos corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Ninguém pode orar por nós melhor do que Jesus e o próprio Espírito Santo. Que privilégio abençoado poder ter esses perfeitos parceiros de oração, amorosamente intercedendo por cada um de nós. Ele nos orienta em nossa oração. O Espírito sempre nos lembra que nós devemos clamar ao Pai em nossas orações. Pois vocês não receberam um espírito que nos escraviza, mas um que nos libertou. O Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Devido ao alcance da sabedoria e o poder ilimitado do Espírito Santo, ele é capaz de criar conexões entre você e outras pessoas em coisas que parecem ser acontecimentos normais e coincidentes da vida. Por isso, nunca pense que você está limitado espiritualmente, tentando descobrir sozinho a sua vontade e os seus caminhos. Nossas orações não são definidas por nossas limitações, porque o Espírito Santo de Deus, ele não tem limites, pois ele vive dentro de nós. Senhor, obrigado por enviar o teu Espírito para nos conduzir e nos orientar. E nos dê, Senhor, sabedoria e visão. Assim, porque tu o enviastes aqui para testemunhar de Cristo através do teu povo na terra, nós oramos para que o nosso coração o deseje e que a nossa vida se torne um testemunho vivo de Jesus. Por isso, Pai, enche-nos do teu Espírito. Ensina-nos a andar em teu Espírito, em orar no teu Espírito, aonde quer que nós possamos ir, com todas as pessoas que nos encontrarmos, em qualquer lugar, que tu possas ser glorificado. Ensina-nos o caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém.